Produção, portas em automático, portão de embarque está no ar. Alexandre Palmeira, Ezequiel Santos, damos as boas-vindas a você que acompanha o nosso canal, que curte o conteúdo e compartilha com os amigos nas redes sociais e nos grupos do WhatsApp. Muito obrigado. Você que acessou o canal agora, assiste o episódio. Se você gostar, se você curtir, deixa um like para fortalecer e compartilha com os amigos. Certo, Alexandre? Opa! Já beleza. Batemos quantos inscritos no canal oficial, Alexandre? 1.100. 1.100 inscritos aí. 7 meses decolando, né? Opa! Muito bom. Hoje vamos falar o quê hoje? De um tema de saúde? Temos que falar assim, ao alto e avante. Ao alto e avante. Muito bom. O tema hoje é saúde? Bom, tema saúde, tema bom. Gosto muito de falar desse tema. Sou fã desse produto porque só quem já viajou e já precisou usar sabe o quanto é importante. E hoje aqui nada mais, nada menos que meu amigo Iomar Guimarães. Grande garoto. Muito bem-vindo. Seja bem-vindo, Iomar. Obrigado. Da Omint, baita empresa, baita companhia, parceiro nosso de muitos anos aí de mercado. E, porra, ter você aqui, para mim, é uma satisfação imensa, garoto. Ale, eu que agradeço a oportunidade aí, vocês aqui, de poder falar um pouco mais sobre o Seguro Viagem, esse produto tão importante hoje no turismo, né? Que veio ressignificando aí com a pandemia, então Isso mesmo. eu que agradeço. Eu te confesso que eu não conhecia, cara, assim, no dia a dia de eu ter ouvido falar, porque é muito específico para eu perceber, né? É bem nichado, né? A Omint, ela sempre foi muito forte, né? Uma empresa muito focada no seguro de alto padrão, né? Sim. Então sempre foi uma empresa que veio aí no ano de 1980 focada no convênio médico. Então... Mas antes de você falar da Omint, vai falar de onde você veio. Quem é Iomar? Quem é Iomar? Porque essa Quem é galera Iomar? aqui, Carinha de novinho, Opa! né? o garoto, o moleque do futebol, o cara do futebol, a cara dele de boleiro, É né? cara de craque, né? Cara de É craque, só velho. cara, viu? Jogo pela amizade, eu falo que eu Então, jogo pela amizade. Mas é isso aí. Conta um pouquinho para nós aqui. De onde você É. veio, como é que você chegou nessa companhia aí. Na verdade, eu caí meio por acaso, né, no Seguro Viagem. Foi assim, da noite pro dia, né? Sou formado em publicidade e eu trabalhei muito tempo no ramo automotivo. Então, eu trabalhei em Audi, trabalhei na Mercedes. Olha, filho. Então, e eu cuidava muito da parte técnica, né? E eu sempre trabalhei muito na parte comercial, né? Eu cuidava dessa parte técnica, só que em paralelo junto com a área comercial. Acaba falando muito com o cliente. E em 2016, um amigo que trabalhava na Travel Ace, hoje Universal Assistance, né? Falei, Omar, tem uma vaga aqui na área comercial. Eu acho que seria muito bacana para você. E eu falei, cara, o que é seguro viagem? O que é isso aí? Eu falei, que é isso, cara? Eu falei, Omar, relaxa que você vai tocar o negócio. E na época, o Vinícius Valadares, né, que era o head da operação, hoje ele fica em Minas, e ele falou, cara, você vai aprender, eu gostei de você, então bora pra cima, né? Passaram-se 3 meses, eu lá no Seguro Viagem, aquela correria, me aparece um cara... malaco de mercado. Falei que, ixi, agora vai mudar tudo, né, cara? Acostumado com uma dinâmica, chega uma pessoa nova e eu sempre falo em todos os lugares que eu vou, ele sabe disso. O Roberto Oliveira é um cara que foi o meu pai. Eu digo que ele é o meu pai no Seguro Viagem, né? Gente boa, conhecendo. Seu padrinho. Seu padrinho. É um cara que me pegou na mão e falou, vem cá que eu vou visitar com você, vou te ensinar tudo sobre seguro viagem. E eu fui muito feliz ao lado dele aí durante quase 4 anos. Bacana. E é um cara que eu agradeço muito, sempre que encontro, falamos sempre. E jogamos bola, é resenha, né? Sempre tem aquela resenha. Com certeza. Louca. E em 2019, eu recebi um convite da Omint, onde eu fiquei muito feliz, né? Porque... uma referência de seguro, uma seguradora totalmente focada no alto padrão. E eu falei, nossa, esse novo desafio, né? Bora ver como é que é isso. A régua subiu, né? Não, totalmente diferente, né? Porque quando eu comecei a fazer as visitas, eu escutava
que você acabou de falar, que é Sim. Almint. É. Então foi aí que foi o momento de ressignificar a Almint no mercado do turismo, onde eu expliquei que a Almint era para todos, porque Ele é nacional? É uma capital aberta? Quem é o MIT? Então, a Almint, ela é uma empresa argentina, né? Só que tem mais de 40 anos no Brasil. Então, é uma empresa bem consolidada aqui no Brasil. Então, a gente fala de uma longa data aí Sim. dentro do Brasil, né? E a Almint, ela veio para cá no ano de 1980, né? Focadíssimo no canal promotor, que eram as promotoras, que elas eram bem relacionadas com a alta sociedade, para ofertar o convênio médico de alto padrão. Olha. E isso deu super certo, né? Deu muito certo. Isso, onde nós temos até hoje esse canal promotor, que elas trabalham, elas ofertam o produto Almint, todos os produtos Almint, né? Hoje a Almint ela é separada em duas vertentes, tá? Que é a vertente do saúde, que hoje eu tenho odontologia, onde eu tenho o convênio médico. Ok, pro executivo, normal. Isso, e a vertente de seguros. Saúde. Que aí eu falo de seguro de vida individual, seguro de vida em grupo e o seguro viagem. Certo. Que é o nosso produto aqui hoje. Que é o que a gente vai falar bastante Legal. hoje aqui. E tem uma diferença da Almint se comparada ao mercado, né? Porque o mercado do turismo ele vem acostumado com as empresas de assistência, né? Isso. E a Almint... Boa. Isso aí, legal. Então, Boa. tem essa diferença. Hoje o mercado do turismo ele é acostumado com as empresas de assistência, né? Que seria isso? Você sabe, Negão? A diferença que é? Porque assistência e seguro? Olha, pelo que eu sei, a assistência geralmente ela é uma coisa terceirizada, não é isso? E o seguro é um seguro próprio da companhia. Isso. Como é que funciona, na verdade? Hoje, as empresas de assistência elas assumem o risco de assistência Sim. e a seguradora assume todo o risco que é seguros. Sim. Por isso que quando você pega um voucher / bilhete hoje, ele é separado o que é seguro Seguro? É. e o que é assistência. Tá? Isso mesmo. Então hoje o mercado ele possui muito esse modelo das assistências que possui uma seguradora por trás. A Almint não. A Almint ela é a própria seguradora, né? No ano de 2015, quando veio a regulação 315 da SUSEP, que agora é 667, né? Que teve alteração, a Almint criou a Almint Seguros. Antes era Premium Assistance. Que era, não Isso. deixava de ser uma empresa de assistência, Sim. só que a gente cuidava de todo o processo de ponta a ponta. E então a Almint viu uma oportunidade em 2015 de abrir um pouco mais esse leque. Foi onde começaram a ofertar o seguro de vida e o seguro viagem realmente, né? Sim. Então, a Almint ela cuida de ponta a ponta do processo do seguro viagem hoje. Como Não que passa- funciona, Isso tá? aí. Hoje, a nossa vertente do saúde, eu dou o mesmo atendimento para o meu viajante. Por quê? O mesmo. O mesmo. Olha que legal, velho. Por que isso? Imagina o meu associado, que tem aquele convênio médico, ele viaja. Imagina se eu dou um atendimento totalmente diferente. Não, a Almint ela dá toda a assistência. Quando eu digo assistência, é o médico até o local, é uma clínica, um hospital, tá? E a central de atendimento própria. Então a gente cuida de ponta a ponta, desde o credenciado ao atendimento. A Almint ela possui um braço hoje que chama IAG, que é International Assistance Group, tá? Que é um conglomerado de assistências onde, Sim. por exemplo, nós não temos 100% dos credenciados dentro. Eu tenho esse braço que a Almint é uma das donas. Então é também. Tem tudo investimento dentro de lá. casa. Não é isso? Então não deixa de ser nosso, né? Tá. Então isso ajuda muito, porque no momento de atendimento, eu consigo atender o seu passageiro. Olha que coisa legal. Isso vocês não vêem no mercado. A Almint, por ser uma seguradora, facilita muito esse processo de atendimento. Então hoje, você tem que ligar na central, para a central te indicar um médico, uma clínica, um hospital, Isso, te normal. direcionar, Conveniado. Isso, te direcionar para o credenciado. Só que vamos supor em um caso de acidente. Você sofreu um acidente de carro, de moto, que seja. Tive um mal Você súbito foi lá. um mal súbito, foi para um Mal súbito. hospital. Você vai ter esse atendimento no hospital, mas às vezes você não tem o dinheiro para dispor, né, naquele momento, porque o custo médico fora é muito alto. Sim, com certeza. Muito alto. Com certeza. A gente fala de um custo altíssimo, principalmente se for Estados Unidos, né? Então, caso, pode ligar na minha central entra em contato com o hospital. Se o hospital aceitar, a gente efetua o pagamento.
Se aceitar. Se o hospital aceitar, a gente efetua o pagamento. Por quê? Você corta aquele processo de reembolso. Que queira ou que não, no Brasil é mais burocrático. Sim. Mesmo eu sendo uma seguradora, e é muito mais flexível isso, muito mais tranquilo para trabalhar, tem a burocracia. Sim. Tá? Tem a burocracia. A Aumint, ela chega a pagar casos, se você tiver toda a documentação completa em até 48 horas após a análise. E a SUSEP, ela exige aqueles 30 dias, né? Sempre... Deixa eu ver se eu entendi direito. Ele teve um acidente, foi para um hospital qualquer, que não era conveniado, é isso? Isso. Que não era conveniado. Que não era conveniado. Então, claro. Aí ele vai lá, vai ter o tratamento pelo médico, vai ter os custos que Sim. teve lá do tratamento dele. Até deu, o sei lá, capital contratado. Deu 50 mil reais, um exemplo. Estados Unidos, por exemplo, 50 mil reais. Ele pega a nota e traz. Ele traz. Na verdade, ele traz todas as notas, né? Toda a documentação Médica. solicitada pela central. Ok. Ele consegue já abrir o sinistro antes de chegar no país de origem. Já manda um e-mail para minha central, entra em contato via Perfeito. Antes via de voltar, já dá central. andamento. Isso. Porque o que acontece? A partir do momento que ele já entra em contato com a minha central antes, ele já sabe quais os documentos que ele tem Legal. que ter em mãos. Então isso facilita muito Ele esse teria processo. que pegar antes de viajar. Isso. Antes de voltar, né? Sim. Pro país de origem. Então isso é muito legal. Porque você facilita esse processo. E esse processo não é terceirizado. É tudo dentro da Aumint. Então isso é muito legal. Facilita muito mesmo. Quando Mas você você fala de encurta uma o caminho aí? seguradora. Claro. Você encurta um caminho gigante, cara. Gigante. E tem a central de atendimento que é própria da Aumint, né? Então isso é muito legal. É dentro de casa, dentro do nosso prédio, nós temos a nossa central de atendimento. E essa base está onde? É Brasil? É Argentina? Brasil, aqui na cidade de Jardim, tá? Toda a parte de seguro viagem... Jardins não é fraco não, né? Fala aí. Não, deixa eu levar lá. Uma hora dessa eu vou te levar lá pra Não, almoçar. pode marcar. Pra almoçar lá com ele. Não, e vai ser bem legal, porque E aí? você vai entender toda a estrutura. Só para vocês entenderem o tamanho da Aumint hoje, a Aumint ela tem mais de 500 funcionários. Mais de 500 funcionários. Nesse prédio, que é o da cidade de Jardim, nós temos, por exemplo, 2 clínicas odontológicas. Olha só o nível hoje de atendimento, olha que diferença. A Aumint possui 15 clínicas odontológicas no mundo que tem esse selo da Joy Commission. A Aumint possui 2. Hoje, só para você entender, para eu credenciar um médico, um dentista, eu tenho tem todo um nível de exigência, sabe? A gente fala aí, Um por padrão, exemplo, um padrão a seguir. tem um padrão. Então, assim, é um padrão bem burocrático. Mas funciona. Não, isso. por quê? É isso. Eu tenho que atender. Sabe, a Aumint, ela tem uma missão de cuidar de pessoas. Na essência da palavra. Na essência da palavra. Gilmar, como eu gosto de cutucar você, Bora lá. Bora lá. Agora é a hora. é a hora já. Vamos começar. Muita gente que não é do setor, ou até pessoas que às vezes trabalham no turismo e muitas vezes não consegue diferenciar isso daí. E você é um cara que já me explicou isso outras vezes, em outros bate-papos. Eu achei legal jogar essa pergunta para ti. Explica para quem está assistindo, essa câmera aqui é sua, inclusive, como funciona, no caso, por exemplo, o Ezequiel é um cliente que tem um cartão de crédito X top de linha lá. E ele tem o seguro viagem dele lá, né? Tem a cobertura do cartão de crédito, que o cartão de crédito oferece para ele. Qual a grande diferença que existe entre o seguro de crédito, o seguro de um cartão de crédito para um seguro viagem? Boa. Então vamos lá. Porque muita gente não conhece. Esse é um tema Não, recorrente. não, até. É recorrente, você sabe disso. É recorrente. E até na pandemia, né, muitas pessoas elas ressignificaram a questão de se ter um seguro viagem, porque era obrigatório em alguns lugares, entenderam um pouco da importância de se ter um seguro viagem, só que também tem a questão de custo, né? Então, às vezes as pessoas falam, não, eu vou com o meu cartão, porque o meu cartão me dá isso, meu cartão me dá aquilo. Isso. Primeiro ponto, você está ligando numa central de cartão de crédito. Quando você tem um seguro viagem, você está ligando numa empresa especializada em seguro viagem, em atendimento. No momento de urgência e emergência, você vai ficar 3 horas numa ligação? Por quê? Não tem central. Você paga e solicita reembolso. Ah, tá bom, mas eu tenho um cartão Infinity, não sei o que, Black. Tá bom. Mas você vai dispor para depois solicitar toda essa questão de reembolso. Quando você fala de uma empresa especializada, você tem um cuidado de ponta a ponta. O que é isso, cuidado de ponta a ponta? A central de atendimento, a partir do primeiro atendimento, ela cuida até o retorno do país. Olha que coisa legal.
você teve o primeiro atendimento. Vou falar até mais pra frente de um caso bem legal que vocês vão gostar bastante. Que é assim, tive o primeiro atendimento. A minha central, ela liga novamente e fala, precisa de uma consulta, precisa de mais alguma coisa. Você tá retornando pro seu país, a central liga. Tá tudo ok? Precisa de mais alguma coisa? Então isso é muito legal, o cuidado. Então essa é a diferença, sabe? Você tem todo um respaldo. Quando você fala de um cartão de crédito, é muito seco, é muito frio. Sim. E sem contar o risco que pode acontecer de Ezequiel estar jogando bola lá na terra do tio Sam. Machuca a perna. Aí vai lá no hospital, vai ser tratado, tudo ok. Ele vai racionar o seguro do cartão de crédito dele, pelo que eu estou entendendo. Aí chegou a conta, famosa dolorosa. Sim. São 15, 20 mil dólares. 20 mil dólares aqui pelo gessinho que você pôs na perna, mais um dia de tratamento, aquela coisa toda. Ele vai ter que antecipar esse capital. Vai ter que antecipar. Pagar aqui. Inclusive, às vezes, pagar a fatura, né? Pagar a fatura. Antes de receber. Antes de receber. Você tá entendendo o risco? Entendi. Porque você paga com o seu cartão, pega toda a documentação, traz para cá. Aí vai entrar em processo com o seu cartão para receber de volta. Olha a burocracia. A burocracia. E Vai você pagar uma fatura ou duas de repente até receber. O reembolso pode, Você entende? pode demorar E, demais. assim, e tem um ponto bacana até da Omint, que não sei se a gente já até conversou sobre isso, mas a Omint ela complementa o seguro do cartão de crédito hoje. Olha isso. Vamos supor que seu passageiro ele viajou, ele fala assim, eu quero um seguro um pouco mais barato. A gente escuta muito isso, né? Ah, não, só quero dizer que eu tenho um seguro. Só para entrar. Acontece É muito isso. É igual hotel só para dormir. Batata. Batata, né? É certeza que vai dar problema. Certeza dá problema. Então vamos supor que ele tem um capital lá de 30 mil euros, que hoje é o mínimo, né, no cartão de crédito. Sim. Acabou aquele capital, se ele contratou o meu seguro, a gente complementa esse valor. Legal. Só que tem um porém. Ele tem que emitir o meu bilhete com saída do Brasil, tá? Se ele achar que ele vai, por exemplo, não, eu tenho 30 dias, normalmente é 90 dias que o cartão de crédito disponibiliza para você ter aí na sua viagem. Certo. Só que você tem que emitir comigo antes de sair do Brasil. Senão eu não te dou cobertura. Porque assim, queira que não tem SUSEP, né, envolvida. Você tem que ter... A SUSEP é o órgão que regula os seguros no Brasil. Então a exigência é o quê? Saída do país de origem e retorno do país de origem. Sim. País de origem é Brasil. Então o bilhete tem que ser emitido antes de embarcar. Ok. E se porventura ele tá lá na Europa, lá, e resolveu fazer uma extensão de viagem? Como é que fica o seguro? Ele pode contratar o seguro também como complemento dessa viagem? Estando lá fora? Como assim? Ele quer estender... Ele tem um bilhete Omint, por exemplo. É Ele isso. comprou um período. Qual E que é? ele vai permanecer mais alguns Uma dias. semana, mais uma semana. Sim, tem a possibilidade de extensão. É uma prorrogação ou é uma outra reserva? Não, na verdade ele estende o bilhete. Por exemplo, eu tenho hoje o meu bilhete que é o número 100. Ele vai entrar como 200, porque eu sei que aquele bilhete é uma extensão do bilhete que ele estava viajando. Tranquilo. Não tem problema nenhum, Isso é tá? legal também. Não, isso é legal. E aí tem a questão dos produtos, né? Porque hoje a Omint, nós temos separações de produtos, tá? Porque nós desenhamos produtos de acordo com o perfil de cada viajante. Idade também, óbvio. Idade, claro. Então, assim, Esportes. Sim. esportes. Alê, maratonista, atleta, sabe disso. A Omint, ela cobre maratona. Então, isso é muito legal. Então, o Alê sabe disso. O Alê Ela tem um produto específico para maratona. Isso, por exemplo, o meu carro-chefe hoje, que é o Lazer e Negócio, eu já tenho cobertura para surf, esqui e snow. Esqui e snow, desde que seja em pista regulamentada, nível amador, tenho cobertura sem nenhum tipo de acréscimo. Tranquilo. Cobertura para gestante, até a 34ª semana de gestação em 40 anos de idade. Olha que legal. Até 40 anos. Até 40 anos. Tem uma cobertura muito bacana nos nossos produtos, que é a cobertura de prorrogação involuntária. Olha Por isso. que isso? O que significa isso? Você falou de extensão? Isso. Então é até um ponto para a gente comentar. Vamos supor que o passageiro ele foi viajar e no último dia da viagem dele, ele venha ficar internado. Ele tem que pagar por essa extensão? Não. É uma cobertura que chama prorrogação involuntária. Ela é automaticamente estendida até o capital contratado, até que ele retorne ao país de origem. Olha que negócio legal. Não terá custo? Entendi. Não, ele não tem custo adicional. Não tem custo adicional? Não. Para extensão, não. Entendeu?
Até o capital contratado. Sim. Vamos supor que ele contratou 50 mil dólares sim, até 50 mil dólares. Ok. Então, Mas é um diferencial, né, cara? É um Já diferencial. É um diferencial. Eu, por exemplo, no meu produto intercâmbio, a gente tem um produto intercâmbio. Por que a nomenclatura intercâmbio? Porque o meu lazer e negócio cobre passageiros até 120 dias em viagens, tá? E a partir de 121 dias, a gente colocou a nomenclatura de intercâmbio, que é a permanência até de 1 ano. Vamos supor que hoje o passageiro ele vai ficar 1 ano fora e ele quer voltar durante esse 1 ano para o Brasil. Não, eu quero vir de férias. Ver a família, ver os amigos. Liga na minha central, fala, ó, avisa que está retornando ao Brasil. Minha central vai cessar o produto dele. Ele me avisa, ó, estou retornando para minha viagem. E ele volta para a viagem dele. Então aquele e-mail fica tranquilo. Fica tranquilo. Não tem alteração. Não tem alteração nenhuma. Mas ele tem que sempre avisar. Porque Claro. a gente tem que deixar tudo anotado, certinho, tudo Alinhado. para não ter problema. Claro. Não tem que fazer outro, né? Tem que cancelar. Sim. Volta, faz outro. Então, se Faz todo sentido. olha legal. que legal como a mente pensa em todos os detalhes da viagem do seu passageiro. Isso é muito legal. É o cuidar de pessoas. Né? E aí, por exemplo, tem o esporte, que é um muito produto legal. específico, que é muito bacana. A Lê gosta bastante. Já viajei, já fiz Já pra mim. usou. Aí eu vou te falar que eu sou... Mas você não precisou usar, na verdade. Não Só precisei pegou usar. como- é. Ainda não sei. Não, espero não usar. Na verdade, a gente compra seguro para não usar. A verdade é É essa. isso aí. É isso aí. Claro. Só que no momento que eu preciso usar, eu quero ter o atendimento. Então esse é um ponto também bacana de se pensar. A gente fala, não, vou comprar o mais barato. Às vezes o barato sai caro. Porque é o que a gente fala, eu compro seguro para não usar. Mas quando eu precisar usar, eu quero o serviço. Eu quero ter o serviço. Sim. Porque imagina na sua viagem, muitas viagens que são sonhos. A gente fala que nós trabalhamos com Isso. sonhos, né? Sim. Então imagina aquela pessoa que comprou, ficou 1 ano planejando aquela viagem. Vou pra Disney com meu filho, por exemplo. E no meio dessa viagem eu tenho um problema. É. Principalmente alimentação. Quando a gente fala de Disney, você fala de alimentação. Tudo. É, Calor excessivo, clima. frio excessivo, tudo excessivo. E aí você fala, imagina num momento desse, que é um momento de alegria, se torna algo ruim. Não. Um Então pesadelo. você quer ter tranquilo, você quer ficar tranquilo. Quer viajar tranquilo. Então você vai ter todo o atendimento. Por quê? O seguro viagem, ele é nada mais nada menos que atendimento de urgência e emergência. Ele não é usado como eletivo. O que seria o eletivo, né? Seria os convênios médicos hoje, né? Que você vai, faça uma consulta, ok. Não. É urgência e emergência. Eu precisei usar, eu vou ser o quê? Atendido. E aí você vai ser estabilizado, às vezes para continuar a viagem ou para retornar ao país de origem. Isso. Então tem que ressignificar também essa questão do seguro viagem. As pessoas têm que entender um pouco mais sobre o que é o seguro viagem realmente, né? E aí eu falo de um produto também que é o multiviagem. Qual que é a proposta do Multiviagens? O produto multiviagem é um produto desenhado para executivos ou passageiros que viajam mais de 3 vezes ao ano, né? Então, nós temos 2 modelos hoje do multiviagem, né? Que é o modelo a proposta de 30 dias e de 60 dias consecutivos por viagem. Esse produto, ele é muito interessante porque é uma pólice anual. Então, você contrata ela anualmente e pode fazer quantas viagens você quiser, desde que não exceda o período contratado. Então, se eu quiser fazer, contratei o de 30 dias, por exemplo. Se eu quiser fazer 12 viagens ao ano de 30 dias cada, eu posso fazer Tranquilo nesse tranquilamente. pacote. Vou precisar acionar, aí eu ligo na central. Vou viajar? Não preciso ligar. Então, é um produto que te deixa muito mais tranquilo. Você tem liberdade. 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 Esse é o produto perfeito para aquele executivo que viaja muito, Muito, né? de forma aí recorrente, Brasil, Sim, internacional, sim. tá tudo o tempo todo viajando para cima, para baixo, viajando para Europa, Estados Unidos, China, enfim, tá lá. Pô, Um conforto, né? ele não precisa ficar preocupado, esqueci de Sim. fazer o seguro. Ele já tá coberto, cara. É um produto, eu falo que é um produto maravilhoso, assim, é um produto muito bom. O custo-benefício do produto Isso que eu te perguntar. é muito bom. Hoje, por exemplo, um multiviagem, ele equivale a uma viagem de 30 dias. De 30 dias. Só que você tá com um seguro de 1 ano. De um ano. De um ano. 1 ano. Show de bola, show. É Muito um bom. produto muito bacana, muito bacana. Dá mesmo. segurança, né? Dá E segurança tem pra muita quem... saída lá, esse produto? Muita. Procura é absurda. E eu tenho, por exemplo, clientes hoje que só me emitem
o seguro viagem é o multiviagem. Só o multiviagem. Bacana. Muito legal. E fala um pouquinho pra gente como é que funciona hoje, explica para quem é cliente, para quem é agente de viagens aí, como funciona o acionamento do seu produto. Ou seja, estou em viagem, estou lá na Europa, em qualquer ponto da Europa, preciso acionar. Como que eu devo fazer o acionamento do seguro? Preciso de um hospital, preciso de um auxílio médico, enfim. Como que eu devo me posicionar em relação a isso daí? Bacana, é uma boa pergunta, né? Acho que é comum isso aí. O pessoal, hoje, né, o primeiro ponto é buscar o agente de viagem para fazer esse acionamento, Sim, né? Legal. Exatamente. E acaba terceirizando o serviço aí, mas no momento de urgência e emergência, acho que é muito mais fácil você ter em mãos isso, essa facilidade, essa praticidade, do que você tem que ligar, ter toda aquela parte. Como que funciona? A Mint ela tem 3 modelos hoje, tá? De como você pode acionar. Eu tenho um app, que é o Mint Viagem, né? Online. Online. O app, você consegue... ele funciona na vigência do bilhete. Como que você acessa esse app? Data de nascimento e CPF. Simples. Tá? Dentro desse aplicativo tem o bilhete e tem os números. Ah, mas eu não quero ligar. Eu quero que alguém ligue para mim. Eu mando um chat para minha central. A central retorna para você em até 3 minutos. 3 minutos. 3 minutos. A central retorna para Qualquer você. parte do mundo. Qualquer parte do mundo. Poxa. Tem uma central de atendimento. Se você quiser fazer a ligação, atendimento em 60 segundos. Olha o que você tá dizendo aí. Olha lá, hein? Eu garanto, Olha o eu garanto, hein? É por sua conta e O risco. SLA dele é alto, hein? É alto. Não, quando eu falo de SLA dentro da Umint, é isso mesmo. É um crivo muito alto, assim, é algo surreal. Quando a gente fala de atendimento, é uma coisa, é muito diferente. Isso é testado, é revisto, Sim. para poder ter essa... Se quiser ligar essa lá eloquência hoje, aí. pode ligar que isso é certo. Que bom. Jamais eu ia falar isso Aleatoriamente. né? aleatório. Eu tive né? um caso, Ezequiel, não é puxar sardinha nem nada aqui dele, não. Pelo contrário, não preciso disso. Tenho grandes parceiros no turismo. O Iomar é um dos meus parceiros, sempre foi. E eu tive um caso, ele vai contar com certeza alguns casos dele aí, mas eu tive um caso que ficou... Marcado. Se tornou emblemático para mim. Né? Era um passageiro que sempre viajava com a família e sempre tinha algum problema na O viagem. dia, o mês, o azar, é isso aí? O dia, o mês, o azar. Sim. Sempre dava algum problema na viagem dele. Mas assim, e a gente sempre vendia seguro, tá? Sim. Até que um dia, uma ocasião, nos Estados Unidos, ele estava numa casa e ele teve um problema com o neto dele, não foi com ele. Dessa vez a gente foi com o neto. E, poxa, e aí? Aciona o seguro, né? Aciona o Mint, tá tudo certo. Pô, tratou, deu tudo certinho, o médico foi até a residência lá, atendeu, tudo certinho. A partir desse momento, toda vez que ele ligava na agência, ele escolhia tudo. Falava assim, deixava na mão do agente, olha, você pode vender bilhete da Latam, pode ser de América, hotel pode ser o A, hotel pode ser o B. Mas O seguro viagem tem que ser realmente. olha só. Olha como virou. Olha como ficou Para ele marcado. foi um diferencial mesmo. Olha como ficou marcado na cabeça do cliente a experiência. Ele falou assim, qualquer coisa que a gente negocia, mas o seguro não. O seguro você tem que fazer o de sempre. Pode fazer um Mint que a gente fez. E ele viajou Isso é muito bacana. por muitos anos fazendo isso aí, assim, não abria a mão, porque o cara falou assim, cara, o atendimento que eu tenho quando eu viajo, eu preciso. Eu não quero correr o risco. Cara. Mas só deu um rolo uma vez com ele, né? Então, É isso? Entendeu? Certo. É isso, cara. É isso aí. Mas é o que nós comentamos, né? Eu acho que qualquer serviço hoje, ou seguro, quando você olha no papel, é tudo igual. Quando você fala, eu vou no mais barato, ou, não, é o mesmo serviço, mas fulano tem isso, Beltrano tem aquilo. Mas será que isso daqui não é só para vender? E quando você precisar? E aí? Sabe? Tipo uma roleta russa, né? Então. E aí? E aí, quando você fala de Omint, é uma empresa sólida, né? A gente fala de uma empresa de mais de 40 anos de mercado, que é focada no ramo da saúde, né? A gente veio falando de pandemia, tudo, né? Então, assim, a Omint, ela é uma empresa focada em saúde. Então, nós estamos sempre fazendo estudos relacionados à saúde, entendemos qual que é a necessidade
do seu cliente hoje, Sim. né? Com Do seu certeza. segurado, do seu passageiro, do associado, no seguro de vida. A gente faz as pesquisas para entender o que esse cliente precisa. Como que eu posso atender ele da melhor forma? Por isso são feitas pesquisas anualmente com os clientes, que nós chamamos os nossos clientes, são os associados, os agentes de viagem e os corretores de seguros. Perfeito. Então, são os Mas nossos essa clientes. medição, geralmente, ela vem quando tem um impasse, né? Pra você poder medir a qualidade da prestação de serviço. Na verdade, Quando tudo vai bem, vai bem. Não, todos os anos tem pesquisas. Tem pesquisa. São feitas pesquisas para a gente entender o que pode melhorar, porque ninguém é 100%. Claro. Sabe, o que tem de novo? O que vocês querem? O que pode ser? O que está ruim, por exemplo? Porque é bom também uma crítica para você melhorar aquele processo. Então isso é muito bacana. São feitas pesquisas anuais. Todos os anos. Todos os anos nós temos pesquisas. Cara, outro assunto que dá muito pano pra manga, e eu sempre vejo isso lá, converso com amigos, eu escuto no mercado, um fala aqui, outro fala ali. Esse aqui eu acho que vai concordar comigo também nesse ponto que é muito recorrente esse tipo de coisa, né? O cliente teve ali o extravio de mala. Puta. Quase não acontece, né, Ezequiel? Quase não acontece. Quase não acontece. Conexões, Tem conexões e o cliente, a mala do cara some. Acontece. A companhia aérea tem uma indenização de bagagem. Sim. A gente sabe que todas as companhias aéreas são obrigadas a indenizar o cliente. Por A uma responsabilidade é da companhia aérea. Isso, a responsabilidade. Mas eu sei que você também tem um seguro, né? Dentro da grade de seguros que o cliente está contratando, vai ter lá uma cobertura sobre bagagem. Sim. Explica isso para quem está assistindo de forma clara. Como funciona? Uma sobrepõe a outra, né? Isso. Quem paga para quem aí, cara? Então bora lá. Na verdade, a Aumint ela trabalha um pouco diferente do mercado hoje, né? A Aumint, se vocês procurarem hoje, é a única que possui extravio definitivo de bagagem, pagamento total. A gente paga o valor total da cobertura contratada. Então, por exemplo, eu tenho um produto chamado First Class, que é o meu produto de 250 mil, e eu tenho uma cobertura de R$ 4.750 de reembolso para a bagagem. Dentro dessa cobertura, o que contempla, tá? Danos. 4 mil? R$750. Quase 5 mil reais. Isso. Quando a gente fala de seguros, de coberturas pagas aqui no Brasil, nós falamos em reais, tá? Mas nós temos as coberturas em dólar também. Então, por exemplo, na bagagem, tenho R$ 4.750. O que cobre na bagagem? Danos parcial ou total ou extravio definitivo da bagagem. Sumiu minha bagagem, a companhia aérea vai me pagar depois uma parte. Por peso? Por peso, mas a Aumint te paga R$ 4.750, que é o valor que você contratou. A gente paga o valor total contratado dentro da cobertura. Então ela recebe da companhia aérea e recebe também a bonificação também do seguro. Porque a gente paga o valor da cobertura. Cheio. O valor da cobertura. Então assim, isso aqui, ó, o senhor com os seus maravilhosos ternos, tá tudo lá dentro da mala. O senhor vai receber o valor total. Entendeu? Valor total contratado, tá? Os 4.700. Não é do bem, não, da franquia. Da franquia, isso. Já a companhia vai te pagar por peso. Se sua bagagem deu 8 quilos, ela vai te indenizar por 8 quilos. É isso aí, né? Então isso é muito legal. E é diferente, a gente não complementa. Nós pagamos o valor total. Bom, legal. É top, cara. Pô, parabéns, viu? É bem diferente. Vamos uma pergunta aqui capciosa aqui. Bora. Você fala muito de valor, que o custo da sua proposta de valor não é tão diferente assim do que o mercado pratica. Para a gente ter uma ideia assim, percentuais, o que seria isso? Quando você fala que não é tão assim diferenciado em relação ao mercado. Uma seguradora, que é o seu caso, para uma assistência. Só bater o norte. Assim. Boa, né? Eu sempre. Espetou, não, cara. boa, pergunta boa. Espetou agora. Não, mas é uma pergunta que eu gosto. Você acredita que é uma pergunta que eu gosto? Porque quando também é dúvida no nosso ouvintes também, né? É dúvida. Porque foi algo que eu escutei muito quando eu entrei na Aumint. Quando eu comecei a visitar algumas agências, que eles falaram assim, não, mas a Aumint é cara. A Aumint é cara. A gente escuta muito. Sim. Mas não, é o contrário, é o valor percebido. Eu te dou um serviço, você vai me pagar por esse serviço. Quando a gente fala de custo, é em torno de 15% a 20% mais caro que o mercado. Mas quando eu explico, é muito engraçado hoje o formato de conversa nas minhas reuniões, né? Quando eu explico quem é a Aumint, não se pergunta mais sobre valor. É muito engraçado sobre isso. Sobre o preço, mas sim sobre o valor do produto. O valor do produto. Sim. Não se pergunta mais sobre o preço do produto. Isso é muito legal.
Porque antes, a primeira pergunta que eu chegava nas agências era assim: quanto custa? Quanto que é o valor dia? Quanto que é o net? Então. Falava assim: posso explicar a minha proposta? Depois a gente fala. Preço. Então hoje é diferente. As pessoas me procuram e falam assim: Omar, isso é muito legal, gente. Foi muito legal. Eu vou até explicar o que aconteceu esses dias comigo. Foi um negócio muito bacana. Me indicaram você porque num grupo de WhatsApp falaram de você. Falei, nossa, como assim? O boca a boca. O boca a boca. E isso é surreal, assim, é uma coisa legal. muito bacana. Isso vale pro bem e pro mal também, tá? Não, eu ia falar. Não, porque assim, ou ele bate a mão na mesa e garante o que você tá falando. Sim, Se você não cumprir. É aquilo, é o positivo. Claro. É 100%? Pode ter erro, gente. Claro. É normal, qualquer empresa erra. A questão não é erro, é como você atua. Eu falo isso pra todo mundo. Se você errar... Isso aí. É a forma... É isso aqui. É isso aí. É a forma que você resolve o problema. E falar em resolver problema... Né? Hoje o pessoal tá inspirado. Né? Falar em resolver problemas, cara. Conta pra gente, eu sei que você trouxe uns casos aí pra gente. Conta pra nós aí, simplifica pra quem tá assistindo. Pra que a pessoa possa ter assim, gente, quanto é importante você colocar o seu passageiro. Assim, é a cereja do bolo, é você entregar um seguro viagem. Sim, de qualidade. Seu cliente, com qualidade. Então conta pra nós aí alguns casos. Eu assim, trouxe exemplificar alguns casos aqui que foram interessantes, né? Porque o feedback não foi direto na minha central. O feedback foi direto pro presidente da empresa. Olha que negócio maluco. Tive um caso de um senhor de 71 anos, onde a filha dele entrou em contato com a gente e agradeceu muito, porque o atendimento rápido e eficaz da Umint possibilitou que o pai dela não viesse a falecer. Profundo. Olha que legal, cara. Profundo isso aí. Caramba, cara. Então, Nacional ou internacional? Internacional. Pior ainda. Olha isso. E ela no relato dela, ela agradece muito a forma que foi conduzido. E olha que negócio surreal. Ela coloca pra nós que cada vez que ela entrava em contato com o Mint, um atendente novo falava com ela. Mas não mudava o discurso, por quê? Tudo muito bem alinhado. Sabia onde que estava o processo. CRM funcionou. Então, assim, isso é muito legal dentro da Umint. Mas qual foi esse caso? Lucida, pra gente poder ter uma noção. Não, teve um senhor, ele passou mal. Passou muito mal. E os filhos ficaram desesperados, né? Porque era uma viagem da família. Sabe aquela viagem que, assim, se o pai não for, não vai ninguém? Claro. E com certeza o socorro rápido funcionou. Foi isso. Eles foram para um lugar que vocês não imaginam. Disney. Então. A gente falou da questão do tempo, né? Do clima. Às vezes comeu alguma coisa. Não, clima. Quente demais. Muito quente. E ele começou a passar muito mal. Então, a Umint cuidou dele do começo ao fim. E ela relata ainda que é muito engraçado, que ela fala assim: nossa, até na hora de vir embora vocês ligaram pra saber se meu pai tava bem. Poxa. E eu gostei desse cuidado. Ela falou assim: nunca tinha acontecido comigo isso. Em momento algum. Você falou, cuidado do começo, meio ao fim. Do começo ao fim. Legal demais. Então isso é muito bacana. E esse outro relato foi um WhatsApp pro presidente da empresa. Pro presidente da empresa. Isso é pandemia? É coisa recente? Isso é coisa recente. Julho de 2022. Aí. Sabe, falando... Fatos não argumentos. Tá aqui, ó. Registrado. Sim. Isso aí. E isso é muito legal, assim, falou que ele fala muito pro presidente, fala assim, que os atendentes, o trio de atendimento foi excelente. Fez a diferença. Fez a diferença no momento que ele precisou. Show. E não foi nada muito, assim, surreal, sabe? Às vezes a gente fala, não, foi um caso... Grave, não. Foi a forma que ele foi atendido. Ele simplesmente precisou de um médico até o local, porque ele não estava se sentindo bem. O médico medicou. Ele conseguiu, estabilizou, a central retornou para ele e falou, não. E o feedback não foi para a central, foi direto para o presidente falando, parabéns. Essa questão de chegar ao ponto de manifestar um e-mail, ou uma ligação, ou um WhatsApp
para a companhia, não pode ser se é o CEO da companhia ou não, mas é bem diferenciado, né? Porque não é tão comum assim. Não é. Não é tão comum. Não é, e isso é muito... Eu falo que eu vendo muito a central de atendimento da Almint, né? Eu brinco até, eu chego lá para conversar com o pessoal, sempre estou junto com a central. Eu falo, eu vendo o atendimento da Almint porque eu fico de olho fechado. Eu vou dormir tranquilo. Uma perguntinha aqui, estamos falando aqui em rede nacional e internacional. No caso de suporte, né? Equipe de vendas, vocês estão presentes aonde? Com a equipe de vendas? Então, na verdade, a Almint, ela trabalha de um modelo até... um modelo até um pouco diferente, né? Porque hoje nós temos representantes. O que seriam representantes? São empresas de assistência também, que trabalham com o nosso produto. Mas são empresas nichadas. Tá? Eu tenho... E no Brasil? Brasil. Hoje, a nível Brasil. E eu tenho mais uma pergunta para ele ainda. Então, vamos lá, mas a equipe de vendas é mais... Tá em São Paulo só, então? São Paulo, equipe de vendas focada em São Paulo. Fora de São Paulo é representantes. Nós trabalhamos com muitas representações porque às vezes você tem uma operadora regional. Sim. Então ele sabe o cuidado daquele passageiro. Só para poder terminar minha pergunta, então. Se um agente de viagem lá de Goiânia quiser vender o Mint, vai procurar quem? Iomar. Ok. Aí você vai direcionar quem que é o representante, é isso? Ou eu vou até o local, eu vou também. Mas ele está em Goiânia, por exemplo. Faço reunião online, vou até lá, ou se a gente tem alguma... Quando eu digo representações, eu digo de operadoras, agências. Sim, que possam atender. Perfeito. Porque ele vende o meu produto, ele vai vender o meu produto. Só que eu cuido de toda a parte comercial. Hoje a gente tem uma equipe que lá dentro da Almint é separado. Por exemplo, eu tenho uma pessoa que atua muito forte em corretoras e ele atende o Brasil inteiro. E temos eu, que fica em São Paulo, e a Fernanda também, né? Que é a minha par dentro da Almint hoje. Okay. Então nós cuidamos de toda essa operação... Dá um suporte. De suporte. Por que isso? Nossa, mas 3 pessoas para cuidar de uma equipe de vendas... É uma pergunta boa. Uma pergunta boa que você já fez. Eu já tinha imaginado que você fosse fazer essa pergunta. Mas o porquê isso? Porque eu tenho uma central de atendimento que tem um suporte absurdo, tá? Toda a parte comercial eu faço. Mas toda a questão de suporte, atendimento, eu tenho uma central. Pra cuidar. Lembra que eu falei Baixa no peito aí, porque realmente... Lembra que eu falei que a Almint cuida de pessoas? Sim. A Almint, ela não cuida só do seu passageiro, só do associado, do segurado. Ela cuida do agente de viagem, ela cuida do corretor. Sim. Eu tenho uma central... Os colaboradores. Eu tenho uma central específica para o agente de viagem, para o corretor de seguros. Então, eu preciso de uma fatura, eu preciso tirar uma dúvida, preciso estender um bilhete. Para quem eu ligo. Entre em contato com a minha central, a central faz tudo para você. Eu tenho uma dúvida que, assim, eu já ouvi falar, mas assim, eu queria saber dele. Porque eu sei que o episódio está ficando longo. Mas isso aí acho que é imperdível. Pelo menos assim, eu falo, gente, como eu sou curioso, eu gosto de entender isso daí. Às vezes a pessoa arrisca de viajar para um destino, mesmo estando com boas condições de saúde, ou vai realmente levar algum parente que não tenha a boa condição de saúde para aquele destino, como aconteceu com o seu passageiro, e foi muito bem atendido aí. Mas e se acontece um óbito, um falecimento? Puta, agora pegou pesado mesmo. Não, velho. Mas é para fechar. Para fechar, mas assim, quanto custa uma pessoa que não tenha um seguro contratado? Você tem ideia de custo, tem prazo para isso? Tem. E assim, é um processo muito burocrático, né? Quando você fala de uma repatriação, tudo, você fala de algo muito caro. Traslado de corpo, você fala de algo muito caro. Muito caro e burocrático. Olha. Você fala aí, pode chegar a 30 dias para você conseguir trazer um corpo, gente. 30 dias. Dependendo do país. Porque a burocracia é muito alta. Aliás, semana passada saiu uma nota em vários jornais falando que um brasileiro faleceu na Patagônia e na hora que foram fazer o atestado de óbito, colocaram a nacionalidade errada. Esse corpo está lá desde julho. Nossa. Olha, por causa da nacionalidade errada no atestado de óbito. Vê, ninguém consegue desenrolar. Então, mas fala os custos aí. Hoje está em torno de 12 a 22 mil dólares para você trazer um corpo de volta. Para repatriar. Por que isso? Porque a gente acha que é só colocar no caixão ali, numa urna e trazer. Não. Você coloca uma urna dentro de uma outra urna de alumínio, tudo,
Isso é vedado, tudo. Tem todo Um tratamento. um tratamento para você trazer isso no avião. Então, assim, é complicado. Então, quando a gente fala de seguro viagem, o seguro viagem nós não falamos só de DMH, Isso. que é despesa médica hospitalar. Tem outros produtos. Claro. Hoje, por exemplo, todos os produtos da Umint possuem a cobertura de cancelamento padrão. Que eu tenho 4 motivos, que é morte, internação, Olha. quarentena e Bacana. notificação judicial. Isso já está dentro do produto. Ok. Eu tenho cancelamento, que é antes da viagem, e interrupção durante a Da viagem. viagem. Olha que é isso aí. Então, assim, você fala de um produto de seguro viagem, é um produto completo. Você tem outras coberturas. Eu sempre coloco um ponto, né? Por exemplo, eu sempre falo muito de seguro de vida também da Umint, né? É porque as pessoas, elas compravam seguro de vida como seguro de morte. Isso. Verdade. E o seguro viagem só por DMH. E não é. Nós temos, por exemplo, seguro de vida, eu tenho coberturas em vida. Seguro viagem, eu tenho muitas Um leque coberturas. gigante. Então, assim, é muito importante quando você tem um produto de qualidade, com uma empresa idônea. Então é diferente. É Legal. muito diferente. Muito bom. Legal. Show Ficou de bem bola. claro, né? Porra, cara. Parabéns pelo Parabéns trabalho aí. aí, pela empresa, né? Você está 4 anos na empresa? 4 anos de Parabéns. Umint já. Legal, Ilmar. Sucesso aí. Obrigado, obrigado. Ilmar, muito obrigado por ter vindo ao canal, tendo colocado aí todos os seus pontos de vista sobre o produto. Eu conheço, sei que realmente funciona mesmo. Muito obrigado por ter vindo. Você que ainda não conhece o produto dele, quiser entrar em contato com ele, fique à vontade. Pode ir que não tem erro. Mas obrigado, viu? Obrigado mesmo. Até outra oportunidade aí. Opa, eu que agradeço a oportunidade de poder falar um pouquinho, conversar com vocês, bater um papo assim, Porra, cara. explicar um pouco, né, Sim. essa diferença e conhecimento, né, para todos nós. Com Esse certeza. bate-papo é muito legal que a gente vai aprendendo juntos aí. Claro. Muito obrigado, viu? Obrigado, Ilmar. Valeu. Um abraço, tchau, tchau.